força bruta, né? E foi mesmo para cima com tudo aquilo que tinha, com seus blindados gigantescos e poderosos, seus aviões, a segunda maior força aérea do mundo, achando, né, que com a força bruta ia vencer, ia quebrar o espírito ucraniano de luta e ia acabar vencendo a guerra. Quebraram a cara, né? Estão lá há 3 anos e meio. Por quê? Porque optaram simplesmente pela força bruta. Israel sabe que força bruta contra um país tão grande como o Irã, com tantas defesas aéreas como o Irã tem, como eu acabei de explicar agora, né? Com radares super avançados, com mísseis super avançados, com aquela força toda, Israel sabe que se partisse para cima com força bruta, ia conseguir, ia destruir algumas coisas, né? Claro e tal, mas também, né, acabaria também tendo algumas baixas. Israel, é importante notar que nesse tempo todo não perdeu um único piloto, zero, né? Ou seja, em que foram centenas de caças, aviões voando por todos os lados e nenhum piloto foi perdido, nenhum avião foi perdido. O Irã derrubou drones, né, Dois que estão drones, lá né? voando, Dois. Dois. só drones. Uns dois, né? Acho que houve agora aqui uma notícia de que parece que caiu um em Teherã, agora há pouco. Mas são drones, ou seja, o Irã, com todo o seu poder, em termos de radares, em termos de defesas, não conseguiu derrubar um único avião tripulado israelense. Por mais aviões que Israel mandasse, nenhum foi derrubado. Então, isso tudo, né, Vilela, isso tudo mostra que essa conjugação da força bruta, tecnologia, com a inteligência faz toda a diferença. Israel provou que faz a diferença, que é positivo, e a Rússia provou, né, que a falta da inteligência, da atuação, né, coordenada entre a força bruta e a inteligência, o resultado pode ser catastrófico quando você enfrenta um adversário que que quer se defender, que quer sobreviver, como foi o caso da Ucrânia. No caso do Irã, se Israel fizesse isso, também não ia alcançar o sucesso que alcançou, né, atuando com a inteligência. Portanto, isso posto, né, Vilela, sabendo que o Irã tinha uma grande força militar de defesa. Israel, né, avançou primeiro, né, decapitando o alto comando iraniano. Isso é muito importante, né? Ou seja, sem o topo, sem a cabeça, o corpo não trabalha, né? Ou não trabalha de forma coordenada e da forma adequada. E Israel, sabendo disso, decapitou, obviamente, decapitou a liderança, né? Porque quando você elimina o chefe do exército, o chefe da força aérea, você não está eliminando só a cabeça, você está eliminando é, toda a doutrina, toda a forma de pensar e de agir daquela unidade, daquele ramo, entendeu, Vilela? Portanto, você não eliminou só o chefe, você eliminou a forma como aquele ramo atua, como responde, como age, como ataca, como se defende. Isso tudo provoca uma reação em cadeia de tal forma que paralisa. Entendeu? Eles ficam completamente paralisados, eles não conseguem atuar, não conseguem responder, né, de uma forma ágil e rápida, e isso, obviamente, Israel se aproveitou dessa situação, né, e avançou e conseguiu fazer a gente não está falando aqui em 2 semanas, velho, a gente está falando aqui em 48 horas, É. até menos. Israel conseguiu destruir, desbaratar, né, as defesas aéreas que o Irã tinha ali toda na sua metade ocidental, né, na fronteira ali com a Síria, com o Iraque, não eram poucas, eram gigantescas defesas, era uma coisa brutal mesmo, porque o Irã sabia, né, que em caso de guerra o ataque viria daquele lado. Então, grande parte das defesas iranianas estavam ali e Israel, com essas suas ações de decapitação do comando iraniano, né, de criar o caos, usando para isso a inteligência, né, graças a isso, o Israel conseguiu paralisar a resposta iraniana por algumas horas, ou até mesmo por alguns dias. Durante as primeiras 24, 48 horas, o Irã não sabia muito bem o que fazer, entendeu? Por quê? Porque além da liderança, né, além do topo, além do chefe do exército, do chefe da inteligência, do chefe da força aérea, além dessa liderança, muitos outros oficiais de média e alta patente também foram eliminados
em ações de inteligência, né? Israel sabia onde eles estavam, né? O André até citou agora há pouco aí uma ação de Israel. Israel, de alguma forma, conseguiu descobrir o local onde estavam os 30 principais comandantes da Força Aérea Iraniana. Conseguiu descobrir, sabia onde eles estavam e matou todos ao mesmo tempo, num único ataque. Que exército, que força armada hoje no mundo, isso é coisa de filme, velho. Se você conta, se eu contasse isso, fizesse um roteiro e mandasse isso para Hollywood, era capaz de não É. aceitarem, porque iam achar É, que isso era muito hollywoodiano, né? Não iam aceitar isso. Porque, não, isso aqui é muito ficção. Mas não, Israel vai e faz aquilo que para nós é um roteiro de filme, né? Agora, como é que Israel consegue fazer isso? A gente não sabe, mas conseguiu, né, usando essa combinação de força bruta, tecnologia e inteligência. Graças a isso, o Irã, né, no início, ainda tinha lá todas as suas defesas, só que quando você. Sem, Potência não é nada sem controle, né? O pessoal já exato. conhece esse ditado, né? Portanto, por mais força que você tenha, se essa força não está coordenada, se você não tem uma cabeça fazendo a gestão disso tudo, e organizando e coordenando tudo, não vai haver uma resposta e eles vão basicamente estar ali batendo cabeça entre eles, ver um pontinho no céu, o que que é aquilo? É nosso? É inimigo? Eu ataco, não ataco? O que que eu faço? Né? E o Irã tem a própria hierarquia, né, do Irã como o próprio André disse agora, né, o Irã é uma ditadura, né, então os comandantes e os subordinados, eles não gostam de atuar por iniciativa própria, né? Isso é muito característico das ditaduras, né? Ou seja, eles têm medo de atuar por iniciativa própria porque eles, né, não sabem o que que o oficial, o que que o superior deles vai dizer, né? Normalmente em ditaduras os soldados, os subalternos, eles só fazem aquilo para o qual receberam uma ordem expressa, né? Tipo, olha, você Exatamente. vai fazer isso, né? Qualquer coisa que fuja disso, eles não fazem, porque eles têm medo, né? Exato. E então, no caso do Irã, também é isso que aconteceu, né? Então, quando a liderança desapareceu, quando foi quebrada a cadeia de comando, quando Israel quebrou a cadeia de comando no Irã, os subordinados ficaram sem saber o que fazer. O que que eu vou fazer aqui? Né? Ligavam e ninguém atendia. Olha, o que que aconteceu? Eu faço o que que eu não faço? E ficaram paralisados, né? Então, né, como é muito característico nos regimes ditatoriais, os subalternos, os subordinados, eles não atuam de livre iniciativa, o que é algo que lá está, é muito diferente da doutrina que é ensinada e que é colocada na cabeça, né, lá dos israelenses, né, que é a iniciativa própria. É tipo, olha, o meu amigo, assim, tudo bem, você tem que ter tua ordem, mas assim, se aparecer alguma oportunidade, epa, pensa pela tua cabeça e faz, né? E deu certo, parabéns, ok, deu errado. Olha, tudo bem, né? Aprende e não faz de novo. Portanto, são doutrinas bem diferentes, né? Os israelenses, eles têm o soldado israelense, ele não é só ensinado a atirar, a fazer mira e disparar. Ele é ensinado a pensar. Ele é ensinado a agir por iniciativa própria, né, e explorando aquilo que acontece, as oportunidades que surgem no campo de batalha. O iraniano não. Né? O iraniano, o norte-coreano, o russo também é um pouco assim, né? Também tem muito a ver com isso. Ou seja, eles atuam com base naquilo, na ordem que eles receberam. Você fica aqui, né? Olha para ali, né? Se alguém aparecer ali, você atira, né? Se alguém aparecer do lado, o cara já não sabe o que que ele faz, entendeu? Ele não sabe se ele vai virar a arma para lá e atira, não. Ele vai pensar duas ou três ou quatro vezes, que é o tempo, né, do cara que está vindo por ali, né? Se aproveitar da confusão, se aproveitar ali daquele momento, daquele lapso de ação e atuar. E é aí justamente que entra, que é o grande diferencial do soldado israelense, das forças armadas israelenses, que elas se aproveitam dessa falta de dinâmica, essa falta de dinamismo, essa falta de iniciativa do soldado iraniano, que, como eu falei, né, eles não atuam, né, eles não estão à vontade para atuar de uma forma independente. Então, Israel, sabendo, obviamente, muito bem disso, decapitou o alto comando iraniano, quebrou a cadeia de comando. Pá, e aí o que sobrou, né? O que sobrou ali são defesas radares, defesas aéreas ali, tipo, né? Aquilo foi basicamente um tiro ao pato, né? Estavam todos ali,
né? E não sabiam, não tinham ordens para atuar, estavam ali parados. Israel chegou, né? E lá está com tecnologia de topo, né? Muito provavelmente com F-35 e com tecnologia de topo, Israel chegou e foi abatendo um por um, né? Portanto, durante muitas horas, ali nos primeiros 2 ou 3 dias da guerra, Israel, né, dançou ali em cima, entendeu? Foi mesmo, atuou de forma totalmente livre, em cima de uma, em cima, para aí, da, sei lá, a terceira ou quarta maior defesa aérea do mundo. Sem brincadeira, né? Sem brincadeira. Acho que ali talvez a quinta, né? Porque nesse momento tem ali a Rússia, tem a China, a Ucrânia agora está muito forte, né, em termos de defesa aérea, tem ali os Estados Unidos, logo depois ali tava ali o Irã. Então, mesmo com um grande número de lançadores, um grande número de radares, né, um grande número de soldados, sem um comando, né, sem uma cadeia de comando desimpedida, aberta e livre, esses homens eles não sabiam o que fazer, não tinham a iniciativa de atuar e Israel, sabendo disso, se aproveitou e, e conseguiu fazer ali em 2 ou 3 dias aquilo que a Rússia não consegue fazer em 3 anos na Ucrânia, que é alcançar a superioridade aérea. Estamos Exato. a falar ali É. na capacidade hoje de Israel de sobrevoar metade do Irã totalmente à vontade. Os caras andam por ali, eles chegam ao ponto de escolher alvos em Teherã, né? Se alguém me dissesse há uma semana ou 2 semanas atrás, olha, ô Marcelo, daqui a 1 ou 2 semanas, a gente vai ter aviões de caça israelenses sobrevoando livremente Teherã, procurando alvo e jogando bomba. Pô, eu Não, ia isso é dizer, uma não, coisa, desculpa. é uma coisa que foi muito estranho isso, né? Outra coisa Não, não que... foi. Exato, então, Vilela, é estranho porque, né, lá está, porque a gente não pensa ou a gente não encara a coisa como os israelenses encaram, É. né? E lá está, né? Essa é a grande diferencial, né, do soldado israelense é mesmo essa sua forma de agir.